Boa noite, a paz do Senhor Jesus, para você que está ouvindo esse áudio. Deus abençoe a sua vida, que você continue buscando ao Senhor, buscando mergulhar mais e mais na palavra de Deus, ter o hábito de ler a Bíblia, independente de onde você esteja, independente de qual seja a situação, se é boa, se é ruim, se é doente, se não é doente, que Deus venha abençoar a sua vida, porque Deus ele honra o nosso esforço. A gente vai dar continuidade ao livro de Lucas. Hoje é o capítulo 20. Que Deus venha abençoar a nossa leitura. Se por acaso você tem alguma coisa a acrescentar, um comentário ou uma dúvida, fique à vontade para fazer nos comentários ou no grupo de estudo. Amém? Então, pega a sua Bíblia, seu material de estudo e vamos fazer a nossa leitura. Lucas capítulo 20, versículo 1 diz assim: E aconteceu num daqueles dias que, estando ele ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos e falaram-lhe dizendo: Dize-nos com que autoridade faz estas coisas? Ou quem é que te deu esta autoridade? E respondendo ele, disse-lhes: Também eu vos farei uma pergunta. Dizei-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Então, por que o não crestes? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem por certo que João era profeta. E respondendo que não sabiam de onde era, e responderam que não sabiam de onde era. E Jesus lhes disse: Tampouco vos direi com que autoridade faço estas coisas. O Senhor, ele não quis dizer, porque era algo que ele queria revelar somente àqueles que criam nele, somente àqueles que tinham compromisso com ele. Então, muitas vezes o Senhor nos esconde coisas porque nós ainda não estamos preparados para ouvir. Então, foi aqui a situação aqui que a gente leu. Versículo 9. E começou a dizer ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores, e partiu para fora da terra por muito tempo. E no tempo próprio mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar outro servo. Mas eles, espancando também a este e afrontando-o, mandaram-no vazio. E tornou ainda a mandar um terceiro. Mas eles, ferindo também a este, o expulsaram. E disse o Senhor da vinha: Que farei? Mandarei o meu filho amado. Talvez vendo-o seja respeitado. Mas vendo os lavradores, arrazoaram entre si, dizendo: Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, para que a herdade seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Irá e destruirá estes lavradores, e dará a outros a vinha. Ouvindo eles isto, disseram: Não seja assim. Mas ele, olhando para eles, disse: Que é isto, pois que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito em pó. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam lançar a mão dele naquela mesma hora, mas temeram o povo, porque entenderam que contra eles dissera esta parábola. Então aqui, essa parábola, os servos que o Senhor mandava representavam os profetas, e o filho era o próprio Filho de Deus, o Messias, o Cristo, Jesus, que foi morto depois, mas era para cumprir o propósito. Mas aqui estava mostrando que os judeus, os israelitas, rejeitavam os profetas. A grande maioria, não eram todos, tinham aqueles que criam. Mas a grande maioria, a massa, eles rejeitavam os profetas, rejeitaram o Messias. E aí o Senhor, ele deu para outras pessoas. Não foi a vinha que ele está se referindo aos gentios, às pessoas de outras nações. Mas também não quer dizer que o pessoal de Israel não vai ser salvo, vai. Tem muitas pessoas que estão crendo, começando a crer em Jesus e em Israel, israelenses. Mas existem aqueles de coração duro, que também fazem parte também do plano de Deus, que não vão crer agora, vão passar pela grande tribulação, por todo um processo. Versículo 20.
E trazendo-o debaixo de olho, mandaram espias que se fingiam justos, para o apanhar na alguma palavra e entregá-lo à jurisdição e poder do governador. E perguntaram, dizendo: Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? E entendendo ele a sua astúcia, disse-lhes: Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles, disseram: De César. Disse-lhes então: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo. Assim, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então eles ficavam o tempo todo pegar o Senhor em algum erro, né, para poderem acusá-lo. E aí dessa vez eles primeiro elogiaram muito, né, o Senhor, e aí tentaram fazer com que ele fosse incriminado como um traidor de César, né? Tipo, para incriminar ele, né, para ele ser preso, né, e dizer que ele está sendo um traidor, um revolucionário, algum líder de revolta, né? Mas Jesus incentivou as pessoas a pagar os impostos, né, de César, que é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Que a gente tem que respeitar as leis do nosso país, né? Se a gente tá, por exemplo, principalmente quem é empreendedor, que muitos contadores por aí incentivam as pessoas, né, os empreendedores, a sonegarem impostos, né, a fazerem toda uma gambiarra aí fiscal para não pagar os impostos, né? Mas é um barato que sai caro, né? Então você que é evangélico, que é crente, que é cristão, né, segue a Jesus, que tem um negócio, tem um empreendimento, busque fazer tudo direitinho. Porque a gente faz tudo direitinho, né, tudo dentro da lei, o retorno vai ser bem maior, o Senhor vai abençoar bem mais, né? E busque se aprofundar mais, busque entender mais a questão tributária, né? O governo, ele cobra muito tributo, mas ele tem vantagens também quando a pessoa faz tudo direitinho. Então, versículo 27. E chegando-se alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de algum falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou esposa, mas morreu sem filhos. E tomou-a o segundo por mulher, e ele morreu sem filhos. E tomou-a o terceiro igualmente, e todos os 7 morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram. E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste século casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar aquele século e a ressurreição dentre os mortos, nem hão de casar, nem se ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar também, o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram: Mestre, disseste bem. E não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse: Como dizem que o Cristo é filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: Disse o Senhor, meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. De sorte que Davi lhe chama Senhor. Então, como é seu filho? E ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: Guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes, que devoram as casas viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes receberão maior condenação. Então, aqui eles fizeram meio que uma pergunta óbvia, né? Se fizeram de besta, digamos assim. O nosso dizer, né? É que eles se fizeram de besta, porque tá bem na cara que aqui tá falando de descendência. E ele, né, escribas, pessoas que conhecem a lei, pessoas estudadas, fazendo uma pergunta besta dela, porque eles fazem de tudo,
para tentarem pegar Jesus no erro, né? Até mesmo subestimar Jesus da forma fazendo esse tipo de pergunta, né? Então, essa foi a leitura de hoje. Que Deus me abençoe a sua vida. Se por acaso, né, se tem alguma coisa a acrescentar, sugestão também de melhorias, eu já sei que tenho que melhorar em algumas coisas, né? Principalmente questão do horário e também questão das edições também, tem que agilizar mais. Mas por acaso se tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, mais algum comentário, mais alguma sugestão, mais alguma dúvida, fica à vontade, amém? Então Deus abençoe a sua vida e até amanhã, em nome de Jesus.